¿Cómo fue tu trabajo para la Bienal de Lyon y cómo es tu trabajo para esta exhibición Aire de Lyon? Sim. Eu fiz 2 trabalhos especificamente para a Bienal de Lyon. Um deles era o puxador, onde um homem estava atado às colunas da Sucrière. E a ideia seria que ele puxasse, e lá ele esteve pelos meses que durou, ao longo de toda a Bienal, puxando as colunas do prédio, da arquitetura da Sucrière, que era um dos prédios principais da Bienal de Lyon. Então você chegava no primeiro andar, ia vendo as obras, e lá estava este homem mesmo, realmente, puxando a arquitetura. Durante todo o período, o interessante para a Bienal é que eu trabalhei com gêmeos. Então, você sempre via a mesma pessoa, supostamente, mas na verdade eram 2 irmãos que cambiavam, né, todo o tempo essa tarefa que eles deviam cumprir. E uma segunda obra foi o galinheiro de Gala, que era uma estrutura arquitetônica, que era um galinheiro, onde tinham galinhas de verdade, 40 galinhas. Só que essas galinhas, elas tinham uma particularidade. Nelas eram aplicadas penas e plumas de carnaval, com uma técnica que eu desenvolvi com os assistentes no meu ateliê, que é a mesma técnica usada para a extensão de cabelos em humanos, que é uma cola usada na extremidade. Eu faço a mesma coisa nas galinhas. Então ficaram lá durante os 3 meses da Bienal, porque durou cerca de 3 meses, né, a Bienal de Lyon. As galinhas também sendo recolocadas, as penas, constantemente, porque as penas vão caindo, né? Então eu fiz essas 2 obras, em lugares diferentes, em prédios diferentes da Bienal. E na Aire de Lyon? E Aire de Lyon eu vou mostrar, com essas coisas ligadas à imagem do humano, etc., eu vou mostrar um palhaço, que é um palhaço sentado num canto. Então o visitante daqui de proa vai encontrar esse palhaço. Por quê? Que é digamos, o palhaço, ele tem uma questão da representação específica, né? Ligada muito à questão da alegoria e tal, e o palhaço está muito ligado à questão de uma ideia de que ele vai ter uma ação, etc. e tal, e na verdade é só uma escultura de um palhaço. Seria um antipalhaço, inerte, sem ação. Só isso. Pero retomando el tema de la alegoría de qué para vos ese payaso? É mais a ideia da coisa do espetáculo, da alegoria. Se imaginar que as coisas que em arte você, geralmente quando olha, você procura significado. E aí tem toda uma ideia de representação. Então da alegoria, então do espetáculo. E aí você vai seguindo camadas por cima. E o palhaço seria uma ideia talvez clássica, de que ali está algo que pode ser dito, que possa acontecer. E na verdade é simplesmente um palhaço inerte. Esquecido, olvidado em algum lugar do prédio. Então ele vai estar num lugar provavelmente inexpressivo, não seria no hall, ou em algum lugar, talvez na escada, talvez no restaurante. Isso ainda vai ser decidido. Depois que toda a exposição estiver pronta, aí sim eu vou percorrer com a curadora e aí eu vou escolher o lugar onde esse palhaço vai estar. ¿Qué peso tiene en tu obra la noción, la idea de espectáculo? En tu obra, no solamente en el payaso, sino en toda tu producción en general. De fato, eu trabalho muito com coisas vivas. A maioria das minhas obras tem coisas vivas. E, por exemplo, as pessoas costumam aplicar a palavra performance quando eu trabalho, por exemplo, com essa pessoa que puxa, que tira as colunas de um museu ou de uma galeria. As pessoas pensam que simplesmente uma performance é uma ideia de um espetáculo que vai ter o seu ápice, né? Que você vai ter uma emoção, uma narrativa dada, e na verdade é uma tarefa simples que é colocada durante todo o período da exposição, ou seja, seria como uma escultura ou como uma fotografia ou uma pintura. Você entra lá e vê aquela pessoa participando daquilo. E para mim, essa pessoa ela é vista como matéria, como uma matéria de construção de uma imagem poética. E isso talvez seja uma coisa que
que se assemelhe quase a um anti-espetáculo, quando você entra numa rotina, numa ideia de continuidade ou de tentativa de algo, e que na verdade essa narrativa não tenha um ápice, como na história, por exemplo, da performance existe. No meu trabalho, inclusive, eu nego, desde que comecei a trabalhar com isso, com a nomenclatura da palavra performance por causa disso. Então, talvez, nesse sentido, eu respondo sua pergunta. La Bienal de León y esta exhibición Aire de León tienen, además de tu presencia, otras presencias importantes de artistas brasileros. El caso de Augusto de Campos, fundamentalmente, y el caso de Leonora de Barros. ¿Cómo sentís que tu obra se relaciona con la obra de esos? Si es que sentís que hay ahí una relación. Bom, nenhum artista pode pode ignorar a história da arte de forma geral, quanto mais a arte do seu país. Ele pode até não ser um ponto principal de foco na sua obra, mas inevitavelmente isso tudo perpassa o que você está pensando o tempo todo. A construção visual das poesias do Augusto, quer dizer, a forma como você olha para uma letra ou uma construção de poema e reconfigura ela numa espacialidade, é uma forma de olhar para o mundo sobre a substância, a letra, etc., como a Leonora também recompõe com o sentido de imagem do próprio corpo, da sua própria história. Então, acho que eles caminham com pontos de olhar essas matérias, aquilo que essas coisas são no mundo, e reconfiguram. Talvez aí exista um pouco dessa mesma substância no meu trabalho. Quer dizer, para mim são duas referências fenomenais, então é um prazer intenso estar com eles aqui. E o Cildo também, né, que é outro brasileiro. Cildo, claro, te iba a preguntar justamente ¿qué te ocurre a vos con la obra de Cildo Meirelles en general y con su figura artística que es tan importante para Brasil, ¿no? Então, uma das coisas assim que eu poderia acrescentar, juntamente com o que eu já falei da Leonora e do Augusto, que eu gosto muito na obra do Cildo, é uma certa acidez, uma ironia peculiar que passa todas as ideias instalativas dele. Eu vejo essa ironia como uma coisa que tem um cinismo sobre a matéria, sobre a significação, sobre as coisas, que também me atrai assim, bastante, que talvez também seja uma grande influência. Muchas gracias. Ok.